E você sabe que a igreja ela é muito criticada, de uma maneira geral, e eu até diria que ela merece muita crítica. Mas esse mês, eu escolhi fazer uma coisa diferente. E um pouco contra o senso comum que se forma, é da gente olhar a igreja, notadamente essa igreja, no seu aspecto muito positivo. Por quê? Porque tem muita coisa linda que a igreja é. Por isso que o título de quatro mensagens que eu vou compartilhar com vocês aqui, o título é Essa Tal Igreja. E eu estou pegando 4 metáforas para explicar os aspectos positivos da igreja. Domingo passado eu falei da igreja como hospital. Eu acho que tinha uma galera aqui que está aqui de novo, que ótimo. E só lembrando, a igreja como hospital é a igreja que é uma comunidade que atende emergências. E isso é lindo na igreja. Há momentos quando eu e você, na nossa vida, o tapete da nossa existência é puxado, as cordas que a gente segura geralmente se rompem e a gente precisa de um abraço, a gente precisa de uma oração, a gente precisa de alguém, de um pronto-socorro. E a igreja é isso. É isso. Hoje, eu queria avançar um pouquinho mais. Eu queria ver a igreja como uma comunidade terapêutica, como um lugar de cura, mais do que de cura física. Porque a igreja é uma comunidade de cura das emoções. E isso é lindo. E para explicar isso, que essa é a igreja de Jesus Cristo, para explicar isso eu preciso chamar você para vir. Vem comigo para uma história que aconteceu incrível na vida de Jesus, com detalhes desafiantes à nossa compreensão, mas certamente com coisas belíssimas, se não vejo. Jesus estava andando uma vez, e aquele momento da sua história, ele já era um cara muito conhecido, já estava bombando nas redes. E aí o que aconteceu? Tinha uma galera que vinha para perto dele, vinha para perto, muita gente. E como naquele momento ele já estava no pico da sua fama, o que acontece? Um grupo de pessoas, obviamente desassistidas socialmente, feridas emocionalmente, arrebentadas. Esse grupo de pessoas, via de regra, procurava Jesus. E quando ele passava, as pessoas começavam a comprimi-lo, a tentar tocar nele, porque àquela altura já era notória a sua capacidade de curar as pessoas. E, evidentemente, as pessoas que tinham doença vinham e tentavam tocar nele e tal. Tem uma cena extremamente interessante, que é a seguinte. Ele estava andando, a multidão começou a tocar nele, e a sensação que me dá na cena é que os discípulos, tentando preservar ali o mestre, meio que faziam um papel ali do segurança, não, você aqui, não, você ali, mas a multidão vinha e cada um tentando pegar nele. E aí tem um momento onde, passando no meio de um grupo de pessoas que pressionavam com seu toque, ele para e faz uma pergunta estranha. E não sou eu que disse que a pergunta é estranha. Os seus próprios discípulos disseram que a pergunta era meio louca. Porque Jesus, no meio de tanta gente tocando nele, ele para e diz assim, peraí, quem é que me tocou? E as palavras são minhas, elas apenas diferem das palavras originais, mas o Espírito é o mesmo. Na hora que ele fala assim, quem me tocou, um dos seus discípulos mais destacados diz, e eu fico imaginando qual foi o tom de voz que ele disse, mestre, como assim quem te tocou? Se você estivesse lá, o que você diria, Jesus? Tem centenas de pessoas te tocando. Ele para e diz, quem é que me tocou? O que você diria, Jesus? É que você está com vergonha, eu te ajudo. Senhor, está viajando na maionese, certo? Porque tem 100 pessoas te tocando e você pergunta, quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Nesse momento, ele para, pergunta quem o tocou, e aí, gravem isso, sai de trás da parede humana, porque num grupo de pessoas ávido por cura, evidentemente, tem alguém que fica aqui atrás, aqui na frente. Imagina, trata-se de uma pequena multidão. E a pessoa sai de trás, vem para frente, todas as atenções se voltam para ela, e aí dá asas à sua imaginação. Imagina câmeras, luz, como se... Imagina a cena, né? Como ela saindo de detrás, e aí todas as atenções... Todos os holofotes vão para cima dela. E ela diz, fui eu quem te tocou, Jesus.
Você nunca se perguntou, se é que você já ouviu essa história antes, você nunca se perguntou por que Jesus fez isso com essa mulher? Ora, pensa comigo. Se ele tinha a capacidade de discernir um toque no meio de vários toques, por que que Jesus chega e diz assim, peraí, quem é que me tocou? Se ele havia sentido um toque diferente de todos os outros, por que que ele também não teria tido a capacidade de entender que uma pessoa em especial lhe tocou? Eu tenho uma tese desde sempre, quando eu ouvi essa história pela primeira vez. Há um detalhe para você entender a minha tese. Essa mulher tinha que doença? Diz o texto que ela vivia com um constante fluxo de sangue. Evidentemente, isso é poético, gente, por uma razão muito simples. Nenhum ser humano aguenta um fluxo de sangue o tempo todo. Confere? Se eu tenho uma doença, que o meu sangue vai embora o tempo todo, eu duraria minutos, sei lá, horas. A interpretação mais plausível para essa expressão quase poética é de que aquela mulher devia ter algum problema de distúrbio menstrual, porque é o único fluxo de sangue que existe no corpo humano que efetivamente não faz com que a vida se esvaia. Confere? Beleza, olha, vem comigo. Só tem que em toda a religiosidade da época, baseado em tudo aquilo que aconteceu, eu não vou usar a palavra Antigo Testamento, porque isso é ofensivo aos meus irmãos judeus. Eu vou falar o Primeiro Testamento. Beleza? Ora, no Primeiro Testamento, como você tinha toda uma legislação religiosa, vem comigo para um ponto. Grava isso, havia a clara regra de que uma mulher menstruada, ela era um símbolo da impureza. Gente, você imagina você carregar no corpo a marca de que você é impura. Só para vocês terem uma ideia, existiam regras tão claras e tão profundas sobre isso, que se uma mulher menstruada sentasse numa cadeira e você sentasse depois que ela sentou, você era religiosamente considerado impuro. As mulheres, no período menstrual, eram alijadas do espaço de culto, do espaço de encontro, da liturgia. Por outras palavras, não sei se você percebeu o seguinte, a gente estava aqui cantando e tinha assim, tu, Senhor, eu te entrego, tal, a minha vida, que coisa boa, blá, blá, blá. Uma mulher menstruada não poderia participar do culto. Ela só poderia participar depois do seu período menstrual. Agora, esse período menstrual tem início, meio e fim, não é verdade? Imagina você ter um distúrbio menstrual que te faça alguém impuro a vida toda. Você pode imaginar o que significa, por favor, o que significa emocionalmente você olhar no espelho? Peraí, naquela época não existia espelho. Gente, a sociedade que a gente vive são os espelhos que a gente tem. Você imagina você olhar no espelho da sociedade e o tempo todo você sentir que tem algo errado com você. Isso é insuportável, insuportável. O Evangelho de Lucas, a biografia que Lucas faz de Jesus, diz que essa mulher gastou todos os seus recursos que não deveriam ser muito grandes, todos os seus recursos tentando curar-se dessa doença. Porque essa doença não tinha apenas uma determinada limitação física, era uma limitação religiosa, espiritual e mais emocional. Agora me ajuda aqui, eu não quero te perder, me ajuda aqui. O que acontece com alguém que todos os dias da existência olha para si mesma, e a própria sociedade confirma isso, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com você, você é inferior, você é inferior. Eu vou te fazer uma pergunta, é possível uma pessoa com essas vozes tão fortes externas, dizendo que tinha um problema com ela, que era inferior, é possível que essa pessoa termine por introjetar essa voz e dizer para si mesma, eu de fato sou inferior? Sim ou não? Absolutamente possível. Só tem um detalhe, essa mulher é invisível, galera. Onde ela chegava, ela era invisível. Nenhuma luz, nenhum holofote, nada. E é emocionante. E é emocionante. Um belo dia, ela ouve dizer que tinha um cara que estava curando pessoas. E ela vai. E ela vai. Ela vai, tenta, vence a multidão. E na fé que ela tinha, ela entendia o seguinte,
eu não vou nem precisar tocar nele. Se eu tocar nas suas vestes. E é interessante esse detalhe histórico, porque Jesus não usava calça, né? Ou seja, era uma roupa da época, uma espécie de hobby e tal. E ela disse, se eu tocar simplesmente nas franjas, nas esquinas das suas vestes, isso já vai ser tremendo. Observa o nível de inferioridade dela. Aquilo que os americanos chamam de senso de entitlement. Você sabe o que é entitlement? Você olhar e dizer assim, pô, como assim tocar nas vestes? Na quina. Eu mereço tocar no coração de Jesus. Uma pessoa que tem um grau de inferioridade tão grande, que se sente para além, tão pequena, diz, Jesus não precisa nem olhar para mim. Eu não preciso nem tocar no corpo dele. Se eu tocar na franja da sua veste, já está maravilhoso. Ela toca. E ela é curada. Agora, eu de novo vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse uma doença grave, e você lidasse com ela há 20 anos, 30 anos, e um belo dia você veio aqui, a comunidade profissional, está aqui cantando, e você se sente curado dessa doença, qual seria a tua reação? Essa? Você daria pulos de alegria. Você ligaria para todos, você diria assim, pai, mãe, acabou, o sofrimento acabou, você daria pulos de alegria, a gente estaria aqui. Imagina por um instante que Davi tivesse um problema de limitação física nas pernas. Imagina. E que um dia essas pernas fossem restauradas, sua estrutura de coluna fosse restaurada. Sabe o que eu acho que o Davi faria? Daria cambalhotas na frente de todo mundo, dizendo assim, gente, estou livre, estou livre, estou livre. Você sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela foi curada e ela ficou ainda atrás dos muros. E quando Jesus diz, quem me curou? E ela vem à frente, diz o texto que ela vem trêmula. Gente, é muito difícil vencer essa voz interna que diz, tem alguma coisa errada com você. Ela vem trêmula. Eu arrisco dizer a vocês que eu não acho que aqui tem uma prova de que Jesus é Deus, embora eu ache isso. Mas eu arrisco dizer para vocês que aqui, para mim, o que está funcionando é a incrível humanidade e sensibilidade de Jesus, de perceber que aquela mulher não precisava somente da cura física, ela precisava da cura emocional. E Jesus atira do papel de simplesmente alguém que está à margem da história e diz, filha, vem para o centro. E todas as luzes, quem sabe, pela primeira vez na existência dela, todas as luzes vieram em cima dela. E ela disse, fui eu. E ele disse, a tua fé te salvou, minha filha. E essa mulher, desprezada, jogada nos escombros da história, até hoje é lembrada, inclusive hoje de manhã. Sabe por quê? Porque Jesus não é apenas alguém que se preocupa com tantas coisas, ele é alguém que se preocupa com as nossas curas emocionais. Jesus é o terapeuta da nossa alma. Por favor, não caiam nessa loucura de dizer que Jesus é meu psicólogo. Jesus não substitui o papel de psicólogo. Isso é uma besteira. Eu só estou dizendo que a companhia espiritual dele organiza nosso interior. Eu só estou dizendo que a presença dele reconstrói a nossa história. Ora, gente, a igreja de Jesus é o lugar, é a experiência onde isso acontece. Por que eu creio que a igreja é uma comunidade terapêutica? Por uma razão muito simples. Porque todas as vezes que as pessoas se conectam à igreja, todas as vezes que elas caminham com a igreja, e elas encontram cura para as suas emoções. E sabe o que é cura para as suas emoções? É simplesmente organizar o seu mundo interior. É sair de um caos, que não significa necessariamente colapso, é sair de um caos interior e ir para um nível maior de estabilidade. E eu já perdi a conta. E talvez nós, pastores, porque lidamos o tempo todo com as pessoas, tanto eu, Davi, tantos outros líderes religiosos de qualquer comunidade que possa ser chamada de Jesus, ainda que sequer tenha consciência de que o é. Todas as vezes isso acontece. Quantas pessoas ao longo de toda a história têm encontrado nestas comunidades, na comunidade de Jesus, cura para a sua alma? Comunidade que diz, não tem nada errado com você. Vem para o centro. Aqui, reconstrói a tua história. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes
eu vi isso acontecer. Por isso que eu celebro. Esse mês, a CPBT é uma comunidade terapêutica. Como tantas outras comunidades aí. Agora, deixa eu apertar um pouquinho mais aqui o raciocínio, o coração, para dizer um negócio para vocês. Como é que isso acontece? E aqui vai um detalhe. Eu estava num grupo de estudo essa semana e alguém levanta a pergunta se assim, você acredita em milagre? Alguém me perguntava, né? E aí começou essa conversa sobre milagre e tal, e uma outra pessoa me atalhou e falou assim, peraí, antes de você dizer o que você pensa, define para mim o que é milagre. E aí a gente foi conversando sobre isso. Lá pelas tantas alguém contou uma experiência. E eu peguei aquilo e eu queria pensar isso para você. Gente, de todos os milagres que possam acontecer na vida de uma pessoa, os milagres emocionais, eles são realmente desafiadores. E eu conversei um dia com uma psicanalista e a gente estava conversando e eu disse assim, sabe qual é a diferença de mim para você? A gente se junta no seguinte, que não existe naturalmente curas instantâneas. Não existe isso. Mas vez por outra, milagres emocionais podem acontecer e eu acredito nisso. E eu te digo o que é um milagre emocional. Te digo o que é um milagre emocional. O milagre emocional é quando, por exemplo, você está tomado de mágoa, de raiva. Se dependesse de você e tão somente de você, você mataria quem te feriu. E você tem todo o poder para arrebentar com aquela pessoa, você tem todo o poder para jogá-la dentro de um poço e nunca mais querer falar com ela. E é isso que se espera de mim e de você. Miraculosamente, uma coisa acontece. Miraculosamente, aquela raiva, aquela mágoa que te dominava, por alguma razão, aquilo perde a sua força. E você é capaz de dar um passo que durante 3 anos você estava tentando dar, mas naquela manhã, naquela noite, naquela tarde, alguma coisa aconteceu e você fez assim, ó. E você deu um passo. Milagres emocionais são quando aquilo que era para demorar um processo enorme de tempo para acontecer, acontece no estalo de dedo. E, gente, eu já vi isso acontecer. Não sei por que acontece com todo mundo, mas isso não é regra. Infelizmente, é uma exceção. Assim como, sabe outro exemplo de milagre emocional? Eu não assisti a série toda. Eu assisti o primeiro capítulo, o segundo, tal, e ontem eu assisti o último capítulo, porque eu queria ficar, Márcia estava vendo o último capítulo, ela estava muito emocionada com a série e tal, e aí eu falei, tá bom, amor, me atualiza e deixa eu conseguir assistir o último capítulo. Tem uma série no nosso Netflix chamada Maid, M-A-I-D, Maid do inglês, faxineira, empregada, blá, blá, blá. Tem uma série baseada na vida de uma escritora americana. Gente, eu vou contar o final da série para vocês. É o seguinte, observa o seguinte, só quero dizer uma coisa, esse filtro eu tenho que te dar, tenho que te dar. Sabe o que é milagre emocional? É quando uma pessoa vive uma situação onde é quase impossível ela ter aquele grau de inteligência emocional. Você toma uma porrada e você reage com inteligência emocional. Você toma de novo. De novo. A mãe, o pai, o marido, a vida, a sociedade, todo mundo te arrebenta e você olha assim, cara, eu ficava olhando assim, essa mulher vai quebrar agora. Agora ela vai cheirar uma carreira. Agora ela vai fazer a loucura. Agora ela vai... Cara, em todas as circunstâncias, ela vinha, claro, sem cometendo seus erros, ela vinha aqui e ali, dando as melhores respostas para os piores estímulos. Eu repito, ela dava as melhores respostas para os piores estímulos. Sabe o que é isso? Milagre emocional. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. E eu acho que se existe um lugar onde isso pode acontecer, e acontece, é a igreja como comunidade terapêutica.
E você sabe uma coisa que ajuda esse tipo de acontecer? Ou quando o milagre não acontece, sabe por que, que a igreja é tão importante na vida da gente? Porque muitas vezes esse milagre emocional não acontece. Faz corrente de oração 7 dias, faz, blá, 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 não tem jeito. Não acontece, eu continuo no mesmo lugar. Mas tem uma coisa. Nunca subestime o poder dos rituais. Sabe o que é um ritual? Sabe o que é um ritual? Ritual é isso aqui. Eu vim hoje aqui pela manhã, tal, acordei hoje, um pouco mais cansado, tal, vi hoje pela manhã. Aqui eu venho, aí vejo aqui o Davi, manda eu levantar a mão, eu levanto a mão. Tem hora que a música faz sentido, tem hora que a música não faz sentido, tá aqui. Mas ritual, gente. Ritual é algo que a gente faz de maneira repetida para introjetar coisas dentro da gente. Agora, claro que existem rituais que são sintomas de comportamento obsessivo-compulsivo. Eu fico lavando a mão o tempo todo. Sabe, eu entro em casa, lavo a mão. No fundo, eu estou querendo me livrar de alguma sujeira da minha alma. Então, eu lavo a mão, boto... E aí, uma vida dupla é muito interessante para esse tipo de... Interessante não, né? Muito fértil para esse tipo de coisa, né? Então, como eu me sinto sujo, então eu tenho que ir na igreja, tenho que ir na igreja para me limpar. Existe o lado obsessivo doentio de rituais? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do fato de que há muito tempo eu ouvi na CBN que as famílias que sentam para comer juntas, comer junto, todo mundo, o ritual de jantar, que a porcaria do nosso celular acabou. Acabou. O celular acabou. Galera, vocês que têm filhos novos, a gente precisa endereçar essa questão. A gente precisa entender que redes sociais e internet hoje se tornou um problema crônico. A gente não pode mais tratar isso como se fosse simplesmente uma coisa normal. Não é mais. Acabou, passou, isso afetou nosso cérebro, afeta as nossas emoções. Se eu não consigo mais estar inteiro no momento de refeição, e a pesquisa dizia que as famílias que se sentavam para comer juntas, o índice de garotos e garotas que se envolviam em drogas era muito menor. Essas pesquisas loucas, mas que tem muito sentido. Sabe por quê? Porque quando eu e o meu pai e a minha mãe sentamos juntos à mesa, sem qualquer interferência, aquele ritual manda uma mensagem para dentro de mim. Sabe qual? Eu sou amado. E isso estrutura a minha existência. Gente, ritual. Eu passei a minha vida toda, vindo todo domingo para a igreja. Tem dia que eu não quero vir, que é um saco. Literalmente. Mas eu pego isso como uma âncora para a minha vida. E rituais. Rituais me ajudam a viver. Mas rituais também me ajudam a despedir-me dessa vida. Eu estou escutando as aulas de doutorado de um amigo que está fazendo doutorado no negócio e ele grava a aula e manda para mim. Com a promessa de eu não reproduzir para ninguém. Aí eu vou lá, baixo o vídeo, boto no meu celular e vou andar e vou pedalar e fico ouvindo a aula. Tem um cara que tinha câncer terminal. Sabe essas coisas? Quando a vida despedaça, a vida despedaça. Você pode imaginar o que é você ter o seguinte diagnóstico. Daqui a 6 meses, cara, a vida vai se esvair. E o cara estava lutando o tempo todo contra o diagnóstico de morte. E o capelão, aquele cara que fazia ali a interface entre aquela realidade e a fé, e está mais do que provado de que a fé, a espiritualidade são forças que estruturam a gente no momento mais difícil. E o capelão teve a sensibilidade de olhar e dizer assim, peraí, chamou os amigos dele da capoeira, a negritude, o tambor, a coisa, e botou a comunidade dele no hospital. Uma comunidade que muita gente poderia dizer que por causa da sua fé e da sua crença estava no inferno. Botou a galera dele toda. A galera bateu o tambor, cara, tocou pirimbau. E ele se despediu da vida em paz. Sabe por quê? Porque os rituais não apenas sustentam a nossa vida. Os rituais, eles são capazes de nos ajudar numa transição para algo que desafia a nossa compreensão. A igreja é uma comunidade terapêutica. Jesus é uma figura terapêutica.
E todas as vezes que as comunidades, sejam elas quais forem, tenham o nome que tiverem, eu venho batendo. Quem está me ouvindo, eu venho batendo nesse narcisismo exclusivista de achar que eu sou o único e que nós somos a única resposta de luz para o mundo. Não somos. Somos apenas mais uma lâmpada de uma luz que nos é muito maior. E isso não deveria, de maneira nenhuma, nos assustar. Nos deveria, ao contrário, nos apaixonar para dizer: eu quero me unir à grande força terapêutica que existe no mundo, nesse mundo tão carente de curas físicas e emocionais. A igreja é uma comunidade terapêutica. E todas as vezes que alguém passa por um processo ou tem um milagre emocional na sua vida, essa pessoa está repetindo ou vivendo aquilo que Jesus fez com aquela mulher. Que essa igreja e tantas outras comunidades continuem a ser comunidades terapêuticas. Amém?